noite, gente. Deixa eu colocar o óculos aqui para ficar mais inteligente, conforme a tese ricardiana. Vamos lá. Muito bem. Vamos falar hoje, dando sequência à série, sobre o discípulo doador. E eu, assim como fiz de manhã, eu quero começar, e não seria diferente, agradecendo. Vocês sabem que nós viemos aí recentemente do acampamento de jovens, nos dias do feriado de carnaval. Eu quero agradecer à igreja por todas as doações que foram feitas para este evento. Fez muita diferença. Só para vocês terem uma ideia aí, do montante, né, da parte financeira aí, aproximadamente 20% foram em doações. Eu estou falando aí de mais ou menos R$4.000. Então, glória a Deus por isso. E a igreja tem sido generosa também em outras frentes aí, em ações sociais, enfim, a questão de alimento, de roupa. Quem, como eu aqui, acompanha o dia a dia da igreja, nós testificamos aqui que todos os dias, quando, né, e sempre quando vem alguém e bate a porta aí, toca a campainha, se tem alguma necessidade de comida, nunca sai de mão vazia. E isso é bênção de Deus usando o instrumento que é a igreja para continuar doando para suprir essas necessidades. Muito obrigado mesmo. E hoje é dia de falar sobre essa qualidade que é um privilégio. Nós temos que entender assim, nós vamos ver desta forma. E o texto que eu escolhi é um texto bem conhecido, clássico aí, sobre contribuição generosa, né? Que está lá na segunda carta que Paulo escreve à igreja em Corinto. E é interessante porque essa segunda carta que ele escreve já vem com um tom mais animado, alegre, de agradecimento, né? E de elogio para essa igreja. Ao contrário da primeira carta, onde Paulo vai tratar de assuntos pesados, ele vai exortar aqueles irmãos, né, crentes, né, em relação a algumas atitudes que não combinavam com o verdadeiro discípulo de Jesus. Por exemplo, né, orgulho, egoísmo, facções. Ele estava, no contexto da ceia, por exemplo, dizendo para os irmãos que havia divisão no meio da igreja. Em outro momento, ele vai exortar os irmãos a respeito de pecados e condutas que nem sequer eram vistas entre os incrédulos e estava acontecendo no ambiente da igreja. Graças a Deus, quando nós chegamos na segunda carta, o tom, parece que esses irmãos estavam crescendo, estavam amadurecendo. E ele vai usar até, no contexto do capítulo 8, o exemplo de irmãos de uma igreja de uma outra região da Macedônia, e agora quer levar esses irmãos a um novo patamar de entender o privilégio de contribuir, de continuar crescendo, amadurecendo, inclusive no privilégio de contribuir com os seus recursos na obra do Senhor. E aqui, então, ele vai dizer assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada, agora presta atenção na ênfase aqui, né? Toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, e o resultado disso aí é que vocês transbordem em toda boa obra. Olha que bênção. Toda essa receita que começa com a graça de Deus, e é só por ela mesma e através dela que nós temos condições de entender e praticar a doação generosa. Porque o nosso coração, ele é naturalmente enganoso e corrupto. Não é natural ofertar. Não é natural. O nosso impulso é de reter, né? A nossa tendência humana é de construir para o nosso reino e não ser alguém generoso para expandir o reino do nosso Deus e ilustrar o seu caráter. Então começa com essa graça, para que no fim haja um transbordar de toda boa obra, de abrir mão, de entender que melhor é dar
do que receber. E nós vamos ver isso aqui nesse texto. E eu quero propor uma frase, resumindo aqui para você decorar, fácil de decorar, tá bom? O resumo dessa mensagem está nessa frase. O verdadeiro crente doa generosamente. Repete comigo. O verdadeiro crente doa generosamente. Fácil de decorar, de viver, é só na dependência mesmo do Espírito Santo. Entender essa graça que Deus concede para nós, né? De sermos o discípulo, o verdadeiro discípulo, e o sinônimo de crente aí, né? É essa pessoa que de fato tem um compromisso com Jesus, que representa de fato Jesus na sua vida. Então, esse verdadeiro crente, ele doa generosamente. E nós vamos dividir esse texto, então, entendendo que essa doação generosa, primeiramente, tem a ver com a capacidade. Se você voltar lá no texto, verso 7, o apóstolo vai dizer: cada um dê conforme determinou em seu coração. Cada um dê conforme determinou em seu coração. E aqui tem uma grande lição para nós, e já esse texto nos alivia quanto a muita coisa que tem sido pregada aí fora de maneira contrária ao que está na Bíblia. Em nenhum momento nós somos coagidos pela Escritura para qualquer contribuição que seja. Não existe barganha com Deus. Não existe nenhum tipo de lavagem cerebral, não deveria existir. A sua contribuição, ela tem que provir de responsabilidade. Uma oferta calculada, planejada, claro, com base sim no sacrifício, que provém de fé. Como eu falei, a base de tudo isso é graça. Tá? E Deus nos faz entender que podemos ir além do que o nosso coração diz, né, que é o nosso limite. O nosso egoísmo coloca barreiras, mas a graça destrói esses muros e constrói pontes para que alcancemos o necessitado que está ali do outro lado. Não subestime a capacidade que Deus te deu, mas também entenda que Deus não coloca ninguém contra a parede, e esse papo de que dê 10 porque Deus vai te dar 20. Dê tudo que você tem porque Deus quer provar a tua fé. Né? Entregue tudo que você tem para que aí você possa realmente entender o que é prosperar. Isso não combina e não encontra, né, respaldo na doutrina bíblica. O apóstolo está dizendo: cada um dê conforme determinou em seu coração, não por obrigação. E olha o contexto dessa carta. Eu citei aqui os irmãos da Macedônia, e eles são um exemplo, não só para os coríntios aqui, mas para nós hoje. Volta aí no capítulo 8, e nós vamos olhar desde o versículo 1. Olha que lição extraordinária, que exemplo fantástico que esses irmãos deram aqui para nós. Paulo vai dizer, versículo 1, capítulo 8, segundo aos Coríntios: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento, de novo aí, ó, a graça, da graça de Deus, ou da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. De novo, provém de graça. Tudo que vai acontecer daqui para frente foi impulsionado, mobilizado pela graça. Isso não é natural. O que vai acontecer daqui para frente, o que aconteceu, não é natural. Isso não é algo que vem, que já está no ser humano. Isso vem de Deus, é impulsionado pelo Espírito Santo. Se a prática acontece de maneira natural, certamente é motivada por um sentimento ou orgulhoso, né, ou soberbo, de querer se mostrar, mas não de glorificar a Deus. Isso só o Espírito Santo pode fazer por meio da graça de Deus. Versículo 2. No meio da mais severa tribulação, e nós não temos dados específicos sobre o que a que ele estava se referindo aqui, que tipo de severa tribulação era essa, mas como o contexto aqui é de capacidade de doação, eu posso entender que essa tribulação ela estava relacionada com algum tipo de escassez. A grande alegria e a extrema pobreza deles, extrema pobreza. Eu não sei se você já provou disso, espero que não.
do que é viver em extrema pobreza. Tem muito brasileiro que sabe exatamente e vive exatamente nessa condição. Extrema pobreza. Então essa galera aqui, da região, né, as igrejas da região da Macedônia, eles viviam em extrema pobreza. E apesar dessa extrema pobreza, né, fala, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram. E de novo o termo transbordar. Isso é importante aqui, né? Em rica generosidade. De novo, ele não vai entrar aqui na questão de quantidade, de cifras, de números, de dígitos. Mas ele vai falar de atitude. Ele vai falar de comportamento, de algo que vem de dentro para fora. Transbordar em rica generosidade. Pois dou testemunho, versículo 3, de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Eu estava pensando sobre isso. E Deus me fez entender melhor quando me fez enxergar a minha condição de pai. E essa é uma frase que muitos de nós aqui já ouvimos e quem sabe até já testificamos no ambiente da casa. Aquele pai ou aquela mãe que tira da sua própria boca para dar para o seu filho. E essa era uma atitude que para mim representa bem aqui os macedônios. Eles deram tudo o que podiam e até além. Movidos pela graça de Deus, por um amor sobrenatural, certamente não só por conhecidos, mas por pessoas que eles nem conheciam. Olha o versículo 4. Eles nos suplicaram, imagina a cena, gente. Eles nos suplicaram insistentemente. Porque eu posso entender, até certo ponto, o que aconteceu aqui. Porque imagine você que você tem diante de ti alguém que é extremamente pobre. Pobre nesse sentido de recursos materiais, financeiros. E aí, quando você compartilha de uma necessidade de alguém ou sua, essa pessoa se predispõe a ajudar. Qual vai ser a sua atitude? Fala, não precisa, meu querido. Não, eu agradeço, mas você vai ficar até constrangido, porque você vai ver que a pessoa tem menos que você, de repente. Que ela não tem, talvez, mal tem para ela. E alguém que está precisando, talvez não tenha até menos que ela. Mas ela quer ajudar. E você fica constrangido, mas ela fala, não, por favor, eu quero ajudar. É isso que está acontecendo aqui. Paulo está narrando uma história que provavelmente o deixou constrangido, mas serviu de grande exemplo. E ele está compartilhando isso com esses irmãos da igreja de Corinto, para dizer, olha, tem um pessoal aqui, extremamente pobre, que transbordou em generosidade, pedindo insistentemente para participar da assistência aos santos, para ajudar nas doações, para ajudar os irmãos. E não, versículo 5 agora, e aqui está então a motivação disso tudo, a raiz disso tudo. E não somente fizeram o que esperávamos, mas, olha o segredo aqui, entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Vocês entendem como nós chegamos até aqui? Porque antes de doar qualquer coisa para alguém, para a igreja, para Deus, eles primeiramente se doaram. E aqui está o sobrenatural, aqui está a graça, é o segredo para esse discípulo doador, para essa vida generosa. Porque a questão não está no o que você está doando. O bem, o valor, de novo, a cifra, mas está lá dentro, no seu coração. Quem você é diante de Deus. Você já se entregou ao Senhor. Você já se doou primeiramente a Deus. E nós vamos falar sobre isso também,
você já pertence a Ele e já se entregou completamente. Tudo que você tem, e mais do que isso, tudo que você é, está entregue a Deus, no altar de Deus. Então, aqui, antes de uma doação, existe uma consagração. Vocês percebem aqui? Para que haja esse sentimento e essa atitude de transbordar em generosidade, mesmo diante de extrema pobreza, que eu acredito que não é o caso de ninguém aqui, graças a Deus. Mas independente da sua situação, você só vai conseguir atingir esse patamar quando, primeiramente, sua vida for consagrada ao Senhor. De entender quem Ele é e o que Ele já fez por você. E que toda a capacidade que você tem para qualquer coisa nessa vida vem dele, como dádiva. Se você sabe fazer qualquer coisa que seja, e nós vamos falar aqui, olhando para o versículo 7, lembrar desses 4 T's. Seu tempo, seu testemunho, seus talentos e o seu tesouro. Qualquer uma dessas características que ilustram, mostram, capacidades que Deus te deu, não são naturais, não provêm de seu próprio esforço ou da sua conquista pessoal. São bênçãos, presente de Deus para você. E aqui ele vai falar no verso 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Então, se você diz assim, mas pastor, não é? Eu entendo, mas esse negócio tudo vem de Deus, tal, mas não é Deus que levanta às 6 da manhã para ir lá trabalhar. Sou eu. Eu que dou duro lá todos os dias, sou a camisa para conseguir o meu salário. É claro que eu sei que se você conhece a Deus e tem o mínimo, de sabedoria, você não vai dizer isso. Porque você sabe que quem é que te faz levantar às 6 horas da manhã com saúde? Ainda que não tenha toda a disposição que deveria ter, a menos na primeira semana de trabalho, porque está todo empolgado com o emprego novo, mas não deveria ser assim. Mais uma vez, o nosso coração enganoso se manifestando. Mas quem é que te dá condições para levantar às 6, 5 horas da manhã para ir trabalhar? Quem é que te faz ir e voltar em segurança? Quem é que te dá sabedoria e inteligência para lidar com as questões no seu trabalho, no seu dia a dia? De onde provém a força? De onde provém os recursos? E sabe, certa vez um homem chamado Nabucodonosor, ele confrontou a Deus quanto a isso. Ele abriu a porta do seu palácio, ele era um grande rei, tinha um império, e quando ele olha para fora e ele olha e até onde suas vistas podiam alcançar, ele se gaba dizendo que tudo aquilo que estava à frente dele era fruto de conquista pessoal. Então, os olhos da soberba, do egoísmo, do orgulho, exaltam o coração humano, a autossuficiência. E ele, então, se gaba disso e meio que desafia, nesse ponto, a soberania de Deus quanto à sua vida e ao seu reino. Ele entendia, na cabeça dele ali, talvez naquele delírio, que tudo aquilo era, de fato, capacidade natural dele e que ninguém poderia ir contra isso. Dias depois, esse cidadão estava comendo grama como um animal. Pegou uma doença aí totalmente esquisita e vivia como um boi. E ele foi humilhado para aprender que tudo o que ele tem e o que ele era vinha
estava debaixo do controle de alguém infinitamente maior que ele. Ainda que ele não se entregasse ao senhorio deste Deus, ele se humilhou e percebeu que ele nada era. E você que conhece a Deus, muitas vezes a sua atitude é parecida, porque o seu coração é igual ao de Nabucodonosor, nosso coração, naturalmente falando, é pecador, é contaminado. E aí nós temos a tendência de achar que nós temos a capacidade, que vem de nós, que nós somos melhores ou que podemos mais. Por isso, o nosso coração orgulhoso, egoísta, soberbo, quer nos fazer entender que tudo que nós temos e somos deve-se à nossa qualidade, né? A nossa capacidade natural de ser e de fazer. E que se alguém não tem, azar é dele. Eu sou privilegiado, porque eu tenho mais talentos, porque eu uso melhor o meu tempo e coisas do... eu tenho mais recursos. E esse texto nos mostra que, de fato, Deus concede isso. Mas temos que entender que toda e qualquer capacidade provém dele. E quando formos contribuir, temos que mensurar bem que capacidade Deus tem nos dado para fazê-lo. Lembra, esses irmãos aqui foram além até do que podiam. E isso está retratado de novo no verso 12. Parece aqui uma contradição, mas é o equilíbrio do discernimento entre ir além, mas não ser irresponsável na hora de fazê-lo. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Porque ele vai dizer no 13, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados. Então isso é irresponsabilidade, é burrice. Tá? A ideia aqui não é que você vai ajudar alguém para logo em seguida ficar necessitado. Você vai repartir, sim, vai dar na proporção do sacrifício, sim, mas com responsabilidade, sabedoria. Nunca o Senhor vai exigir de você aquilo que você não tem, que você não pode. O problema é que o nosso coração enganoso vai querer nos dizer em todo momento que nós não temos mais para dar, que nós não devemos dar, porque outros darão, porque nós já demos o que foi necessário, o possível. Isso eu não falo só de dinheiro, eu falo de todos esses 4 T's. Nosso coração vai dizer, olha, você não tem tempo para a igreja, você já trabalha a semana inteira, você tem família, você tem filho para criar, você tem um monte de coisa para fazer, casa para limpar, coisas para arrumar aí, e não entra nessa de ajudar em tudo que te pedem, não. De novo, responsabilidade, sabedoria, discernimento, para entender a capacidade que Deus te deu. Mas lembre-se, a pergunta é, você pode um pouco mais? Lembra do exemplo dos irmãos da Macedônia. Deram o que tinham e até além. Movidos pela graça, pelo amor, transbordaram em generosidade. E aqui está a palavra-chave, que é o princípio que serve para todos nós avaliarmos a capacidade. Esse termo transbordar. Isso é maravilhoso. Porque Deus tem te dado capacidade para isso. Qual o ponto da sua vida, seja no seu tempo, seus talentos, seu testemunho e o seu tesouro, que você tem transbordado em generosidade, em servir com eles? E, de novo, aqui não é a questão de comparação. Porque o transbordar de um pote de 1 litro é uma coisa. O transbordar de um copo de 200 ml é outra. Mas a partir do momento em que eles estão transbordando, o princípio é o mesmo para os dois. Estão indo além. Estão indo além da sua capacidade natural. E é isso que Deus pede. Que quando você for orar, Senhor, ajuda-me a ir além. Ajuda-me a ir além. Não de forma irresponsável, mas por fé, na medida do sacrifício, te adorando com tudo que eu sou
e com tudo que eu tenho. E primeiramente me consagrando, me entregando aos teus pés, para deixar que o Senhor me use. E o seu coração enganoso vai dizer: você não tem mais tempo, você não sabe fazer isso. Não, vá fazer, vai descansar. Não que o descanso não seja importante, mas às vezes e muitas vezes você pode dar mais. Você pode contribuir com um pouco mais no tempo, no talento, no testemunho e nos tesouros, nos recursos, nas doações. Então examine o seu coração, deixa Deus falar ao seu coração em relação à capacidade que Ele tem te dado. E faça aí um desafio. Quem é que eu posso ajudar essa semana? Em que eu posso dar mais? É o meu tempo? É o meu tempo? Eu posso dar mais do meu tempo para Deus? Claro, Deus é o dono de tudo, lembre-se disso. Mas em que momento eu posso servir mais? A capacidade que Deus tem me dado, o talento, eu executo esse talento, essa habilidade a semana inteira. Quando chega no final de semana eu quero descanso, eu não quero servir a igreja com Ele. Por que será? E nós aqui precisando de gente, tem gente tão talentosa, às vezes, sentada, achando que não dá. E foi Deus quem deu todo esse talento, toda essa capacidade, e está retendo para si. Mas eu poderia falar mais do Senhor lá na empresa, retendo a capacidade que Ele me deu de testemunhar e até a ordem. E eu estou ali achando que não consigo, que não precisa, que isso é ser muito Caxias. Mas não, isso é cumprir a vontade do Senhor e ser um doador do testemunho. Agora, o modo como nós fazemos isso. Esse texto, na verdade, o pastor Edgar trouxe hoje de manhã, e ele parece contraditório também, né? Mas olha que matemática interessante essa de Deus, né? E só um coração que entende a graça, que é inundado pelo amor de Jesus, vai entender o que o autor desse provérbio está dizendo aqui, versos 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Mas não parece o contrário do que é? Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Mas peraí, pastor, se eu der, não vai diminuir? Se eu der, não vai ficar no vermelho? E se eu reter, eu não vou ter mais? Outros retêm e caem na pobreza. Mas peraí, se eu reter, eu não vou acumular, não vou ter mais? Qual é o seu conceito de riqueza? Porque ser rico é, de fato, ter mais? Ou ser rico é ser bênção na vida dos outros? Quem é mais rico? Vamos pensar na ilustração que Deus usa do crente, comparando ele com uma árvore. A árvore, ela é vista como uma boa árvore quando ela produz fruto. E o fruto que ela produz é para quem? Para ela? Não, é para os outros. E para uma árvore se multiplicar, o que tem que acontecer? Ela tem que reter? Não, a semente dela tem que se espalhar para ela se reproduzir. Outras pessoas, outras árvores, a sua semelhança. E foi para isso que Deus nos salvou. Ele colocou em nós o seu Espírito, nós somos cristãos, representamos o próprio Cristo na terra. E quanto mais nós espalhamos essa imagem, refletimos a sua glória, o seu reino se expande através do quê? Dessa ação multiplicadora, dessa ação generosa de doar tudo o que nós somos e o que temos em prol do crescimento do reino de Deus. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. As outras coisas elas vão ser acrescentadas. Deus sabe do que nós necessitamos. Então, quanto mais eu retenho, mais pobre eu sou nessa perspectiva da missão que Deus tem para mim, do propósito de vida para o qual Ele me criou e me salvou, que é espalhar a sua imagem, a sua glória pela terra e ser instrumento de Deus para fazer brotar novos discípulos, que também amanhã vão crescer e se multiplicar e dar frutos
para que esses frutos também se espalhem e produzam novos discípulos. Que o reino dele cresça, que ele cresça e eu diminua. É essa a ideia aqui. O generoso, versículo 25, prosperará. E quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso é muito importante. Pense em alguém que você ama muito, que um dia esteve passando necessidade. Pode ser um filho teu. E alguém veio e ajudou a aliviar a necessidade. Seja fome, seja necessidade de roupa, ou que seja, né? Qualquer que seja a necessidade. Talvez de uma orientação, uma conversa, um abraço, um aconchego. E essa pessoa, e talvez você tenha sido essa pessoa, recebeu alívio. E Deus usa pessoas para isso. Ele quer te usar para isso. E isso sim é ser rico. Isso sim, esse é o conceito de prosperidade na Bíblia. A prosperidade na Bíblia é totalmente inverso ao conceito humano. De reter, de ter mais, de buscar, né, usar minha capacidade, meus recursos para conseguir acumular e acumular. Não. Quanto mais recurso e capacidade eu tenho para que outras pessoas sejam abençoadas, para prover esse alívio. Isso é ser próspero. O generoso prosperará. Quem dá alívio, alívio receberá. E qual é o alívio que vem em troca? Né? O alívio de saber que você está sendo usado para esse propósito de mostrar Jesus por meio da sua vida. Não carregar o peso da culpa de não estar honrando o nome do Senhor, que te salvou e morreu por você. O alívio de ver o sorriso de uma criança que recebeu um pedaço de pão. Tem preço. Você reter isso. E pessoas estão necessitadas. E quando você retém, você está trazendo condenação para você mesmo. Está colocando o nome de Jesus, expondo ele à vergonha. Mas quando você é generoso, você vê aquela pessoa sendo suprida, o nome de Deus é glorificado por causa daquela ação. Que seja um pedaço de pão. Até os incrédulos vão glorificar a Deus quando verem o povo do Senhor ajudando o necessitado, trazendo alívio para aquele que sofre. Porque isso é mostrar o caráter bondoso, amoroso, generoso do nosso Deus. O verdadeiro crente doa generosamente. Fale de novo. O verdadeiro crente doa generosamente. E a doação é uma questão de contentamento. Aqui está a atitude que vem de um coração como o dos macedônios, né? Quando você se entrega primeiramente a si, para Deus, o resultado da graça é um coração contente, alegre em fazer. Porque antes de fazer para qualquer pessoa, você tem a consciência de que está agradando o seu Senhor. E é isso que verdadeiramente importa. Deus ama a quem dá com alegria, não por obrigação. Deus ama quem dá com alegria. Colossenses 3, pode abrir lá? Versos 22 a 24. É interessante que os próprios escravos aqui são chamados a obedecerem os seus senhores. E é esse o conceito, né? Fazer tudo, verso 23, de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Sabendo que é do Senhor que vocês vão receber a recompensa. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Antes de ter um Senhor aqui na terra, e esse Senhor da terra pode ser um Senhor injusto,
Pode ser um Senhor que não vai reconhecer o teu talento, o teu trabalho, não vai recompensar você na medida da capacidade que você tem trabalhado com Ele ou por Ele. Mas antes desse Senhor aqui da terra, a capacidade que você tem veio de um Senhor maior, soberano. E é para Ele que você devolve tudo o que você faz. Quando você faz, com a excelência que você faz, ou deveria fazer, é para refletir o caráter deste que é o doador de tudo que você é e tudo que você tem. Então, logo, quando você faz qualquer coisa, você faz em gratidão e honra a este Senhor maior. Quando você faz algo a uma pessoa aqui na terra, antes, ou primeiramente, você está honrando não a pessoa daqui, que vai receber, em consequência, né, os frutos do seu trabalho, do seu bom trabalho, do seu trabalho excelente, mas, primeiramente, você vai estar glorificando ao seu Senhor, né, soberano, que te fez e te deu toda a capacidade que você tem. Sabendo, verso 24, que receberão do Senhor a recompensa da herança. Talvez a recompensa nunca vai chegar aqui nessa terra, a que você espere ou até mereça. Mas não tem nada que você possa fazer aqui, durante toda a sua vida, que vai deixar Deus devedor a você de alguma coisa. Porque tudo o que Ele já fez por você, não tem preço nesse mundo, não tem trabalho ou obra humana nesse mundo que pague nenhuma pequena parcela. E Ele continua te dando muito mais do que você merece. E Ele te dá muito mais do que você pensa ou pede. E Ele continua te abençoando com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Pastor Luciano vai dizer que a sua atitude determina a revelação do Deus que você tem. A sua atitude, a maneira como você se apresenta no seu trabalho, na sua vizinhança, a maneira como você se relaciona com as pessoas, nas suas obras, vai revelar o Deus que você tem e que você crê. Deus não quer sacrifício pelo sacrifício. Deus quer obediência e honra. Obediência com honra. 1 Samuel 15, 22, aquele episódio que Samuel vai exortar Saul, porque ele atropelou, desobedeceu a ordem de Deus por meio do profeta. E aí Samuel chega para ele e fala assim nesse verso 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Em outras palavras, né? O Senhor quer, porque ele falou assim, não, eu separei aqui os animais, eu sei que vocês mandaram matar tudo e tal, mas eu tenho uns animais que separei até para oferecer em sacrifício e tal. Olha a conversa. Aí Samuel falou, Senhor tem prazer em sacrifício, em holocausto, quanto que se obedeça a sua palavra? Porque ele quer obediência. Ele fala, eis que obedecer é melhor que o sacrificar. O oferecer, o se oferecer, a obediência, é melhor que gordura de carneiros. Então, o que Deus espera de nós, essa atitude que provém, né, de um coração movido pela graça, alegria, Deus ama quem dá com alegria, é a obediência com honra. Porque você pode obedecer e não honrar. Pode obedecer e não honrar, fazer pela obrigação. Não, eu cumpri o que me pediram para cumprir, mas meu coração não estava aqui. É como um filho, quando o pai sai e fala, eu quero que quando eu voltar o quarto esteja arrumado. O pai sai de manhã e fala que vai voltar à noite. E aí o filho, quando escuta o pai chegando na garagem com o carro, ou né, os passos na escada, aí ele corre para dar uma ajeitada no quarto. Porque senão ele vai apanhar, ou porque se talvez o pai trouxe um chocolate para ele e ele não fez o que tinha que fazer, não vai ganhar o prêmio. A nossa motivação para obedecer ao nosso Deus não deve ser por medo do castigo e nem pela expectativa da recompensa, mas por amor à pessoa do nosso Deus.
Você que é pai, que é mãe, sabe disso. Como é gostoso quando o nosso filho pratica um ato de obediência, não porque a gente mandou fazer nada, mas porque ele nos ama. Ele sabe que nós gostamos de certa coisa, ou não gostamos de outras coisas. Então ele faz, não esperando nada em troca necessariamente, mas faz simplesmente porque ele quer agradar o papai ou a mamãe, porque ele ama. É difícil, né? Mas esse é o ideal. Isso é o ideal. E é isso que Deus espera de nós. Obedecer por amor. Até cantamos uma música assim, né? Obedecer por adoração. Obedecer por adoração. Aqui temos outros 3 textos. Talvez não dê tempo de ler todos eles. Mas eu quero citar, ao menos um ali, Filipenses 4:10. Esse contexto, às vezes, muito mal entendido, né? Especialmente o 13. Mas olha o que, lembrando que o apóstolo Paulo fala da atitude do coração dele aqui, né? Que ele sabia estar, alegro-me grandemente no Senhor, porque vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, ou em outros contextos, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Por quê? Ele sabia quem era o seu Senhor, em quem ele cria. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí, ele conclui, todas essas coisas, tudo posso naquele que me fortalece. E dar com alegria é muito mais do que fazer uma oferta com um sorriso no rosto. Às vezes nós não vamos estar com esse sorriso no rosto, mas a coisa é lá dentro. É um coração grato, porque reconhece que o melhor já nos foi dado. Que nada que nós fazemos ou possamos fazer vai pagar. Nós não fazemos por barganha, no sentido de agora eu vou creditar na minha conta. Eu estou doando aqui para essa família necessitada e Deus está acreditando na minha conta. Não. Eu estou fazendo isso porque Deus já fez o melhor por mim. E agora, em gratidão a esse Deus e honra para mostrar para essa família, mais do que quem está dando, mas mostrar qual é a fonte de toda essa generosidade, a graça de Deus na minha vida. Mostrar Deus. É por isso que eu vou fazer isso aqui. Você não tem escolha. Ou você está honrando a Deus com a sua atitude. Na verdade, você tem escolha, né? Você não tem como fugir dessas duas. Ou você está honrando a Deus e glorificando a Deus com a sua vida e sua atitude, ou você o está desonrando e envergonhando o seu nome com as mesmas atitudes. Ou as mesmas oportunidades para agir. Se você está retendo e negando, e sendo orgulhoso e soberbo e egoísta, o nome desse Deus que você diz servir e seguir estará sendo envergonhado. Mas se de outra forma, você está doando generosamente, sendo instrumento de bênção, trazendo alívio para aquele coração, você está honrando e glorificando esse Deus que te salvou e mostrando na sua vida o próprio Jesus. Vamos falar mais uma vez? O verdadeiro crente doa generosamente. De novo, o verdadeiro crente doa generosamente. E para terminar, a doação generosa é uma questão de confiança. E lá no verso 8, se você voltar comigo lá, segundo aos Coríntios 9, 8. De novo, esse mesmo Deus é poderoso. Você crê que Deus é poderoso? Você crê que Deus vai cuidar de você? Você crê que Deus, mesmo que amanhã você esteja numa situação de desemprego, ou uma questão de saúde que limite você ao trabalho, você acredita que todos os recursos que você tem, você acredita que mesmo que tudo venha a falhar, a faltar, ainda que a videira não produza, que não haja fruto na videira,
ainda que os montes se abalem, você acredita que o Senhor é o seu sustentador? Que você não depende de governo, de plano de governo em última instância, que o seu sustento não está necessariamente na sua conta bancária, nem na sua inteligência, nem no seu braço, mas que em última instância Deus é poderoso para fazer o que Ele determinou fazer. E Ele disse que vai cuidar de você. E Ele disse que não vai te desamparar. E Ele disse que o justo não vai mendigar o pão. Você crê mesmo nisso? Porque se você não crê, isso conecta diretamente com a sua mesquinhez, com o seu egoísmo, porque você tem medo de fazer uma doação e isso lhe faltar. E aí lá na frente você não ter o que você gostaria de ter. Então você não quer repartir como uma criança, né? Que naturalmente ninguém precisa ensinar para ela, né? Uma criança, quando alguém dá um pedacinho para o amiguinho e a criança ali fica, né? Não precisa nem ensinar, está no coraçãozinho dela. Não, é meu, é meu, é meu. Essa criança ainda não aprendeu o amor de Deus. Que é Deus quem vai cuidar. E que esse Deus que cuida, Ele pede para a gente entender a graça e o privilégio de poder repartir com o amiguinho um pedacinho. De poder ver esse amiguinho feliz em ter aquilo que eu tenho. Isso sim é que é o melhor. Confia. Não vai faltar. Porque o melhor Deus já te deu, Ele nunca mais vai tirar isso de você. Ele é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Deus, Ele tem prazer na misericórdia. Ele é um Deus infinitamente gracioso. E esse texto está dizendo, Ele tem poder para acrescentar toda a graça. Sabe o que significa graça? O que é graça? Um favor imerecido. E o texto está dizendo que Deus é poderoso para te dar favores que você não merece. Da onde vem isso? Da fonte do amor. Porque muitas vezes eu também vou me questionar, mas aquela pessoa ali, ela não merece essa ajuda. E você merece? O que Deus fez por você, Ele fez porque você merecia? Não. Ele é poderoso para lhe acrescentar toda a graça. Logo, se eu tenho que ilustrar esse caráter, é hora de também ministrar graça na vida dos desgraçados. Porque eu também sou em última instância. Eu não merecia. E Deus veio com graça na minha vida. O que a pessoa vai fazer com aquilo diante de Deus é ela. Mas eu vou fazer porque eu quero ilustrar na minha vida o caráter gracioso desse Deus que faz coisas para mim sem eu merecer. Para que em todas as coisas e em todo o tempo, em tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a graça. De novo, transbordem em toda boa obra. De novo, voltando à figura da árvore. O fruto que ele vai, a capacidade que ele vai te dar. Porque o salmista fala, né, que feliz é o homem, né, que tem o prazer na lei do Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. E no devido tempo dá o seu fruto. As folhagens não murcham. E esse fruto que só é produzido quando nós estamos conectados na videira, que é Cristo, na sua palavra, nós vamos conseguir transbordar e produzir fruto. Para quê? Não para reter, mas para abençoar, para ser canal de bênção para aqueles que estão necessitados. Em toda boa obra. É isso. Deus nos concede essa graça. E olha só que interessante, versos 9 e 11. Como está escrito,
distribuiu, deu seus bens ao necessitado e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam o quê? Então Deus vai me enriquecer, é uma promessa de todas as formas. Para quê? Para quê? Para construir o meu reino aqui na terra? Não, para quê? Olha o versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser... Vamos lá, gente. Não está na Bíblia aí? Tem que estar na sua. Não fica só ouvindo o pastor falar, não. Tem que conferir. Se estiver errado, você me fala. Versículo 11. Serão enriquecidos de todas as formas para quê? Para serem generosos. Você entende agora por que Deus... para o quê? Qual é o propósito de Deus nos enriquecer? Compartilharmos tudo que Ele nos dá. Seja o tempo, talento, testemunho e o tesouro com os outros. Para sermos generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Efésios 4, 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para quê? Para que tenha com o que repartir. Então, gente, olha que interessante, Deus nos chama a responsabilidade. Então eu vou confiar em Deus, pastor, que bom. Então, a partir de amanhã, eu nem vou mais sair para procurar emprego, eu vou ficar aqui na cama, orando, e Deus vai mandar o suprimento. Combina com o que nós acabamos de ler? Não basta só aquele que rouba não roubar mais. Isso é excelente, aquele que roubava não roube mais. Isso é excelente. Mas se ele só vai deixar de cometer o delito, mas vai chegar comida na casa dele? Não. Por isso o texto fala, aquele que furta, não furte mais. Trabalhe. Então, se está desempregado, confia. Mas o que significa confiar? Que Deus vai te dar sabedoria, força, inteligência, saúde, oportunidades. E você vai atrás. Não vai ficar sentadinho. Porque isso é preguiça. E preguiça é pecado. E Deus não anda com preguiçoso. Trabalhe. E trabalhe para quê? Só para reter e para ter mais para si? Não, de novo aqui, para que você possa repartir com quem estiver em necessidade. Grande bênção. Isso aqui é a transformação completa. O camarada deixou de fazer o que era errado, começou a fazer o que era certo e agora está ajudando quem não tem condições. É isso, esse é o ideal. Não é só não fazer o que é errado, é fazer o que é certo. E não só fazer o que é certo, mas ao fazer o que é certo, repartir esse meio ou as bênçãos do fazer o que é certo com quem não tem condições. É para isso que Deus nos chamou. A confiança está nisso. E finalmente, esse texto aqui é bem conhecido, esse princípio de Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em... Melhor é dar do que... Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus. Quando você chega aqui num culto como esse hoje à noite, você vem para quê? Nós usamos o termo, eu vou prestar culto. E esse verbo prestar, ele está relacionado a quê? A oferecer, a dar. Então, primeiramente, você não vem para o culto para receber nada. A motivação principal para chegar aqui nesse ambiente é prestar culto para quem? Para quem você presta culto? Você vem prestar culto. Para quem? Para Deus. Então você não vem para receber. Você vem para dar. Amém? Mas, para quem você vem dar? Para quem? Para mim? Para a igreja?
Mesmo quem está lá ajudando as crianças, é para as crianças ou para o pai das crianças? Não, antes de mais nada, você vem prestar culto a quem? A Deus. Mas esse Deus, olha que legal. Esse Deus, ele diz assim, ele disse, melhor é dar do que receber. Então isso volta para ele, né? E ele cumpre o que ele fala. Porque enquanto você vem aqui dar, esse Deus devolve infinitamente mais para você. Porque ele mesmo disse, é melhor dar do que receber. Ele recebe de você o culto, mas ele devolve a você a graça do conhecimento, do transbordar do Espírito, do louvor, né, de um coração grato, alegre, de entender de tudo que ele é em você. E eu tenho certeza que quando você vem de fato para dar, você sai daqui tendo recebido muito mais. E que assim seja nessa noite. E que assim continue sendo durante todos os dias. Que você queira transbordar em generosidade, dando. E Deus, ao ver isso, ele vai exercitar do seu próprio caráter, te dando. Porque melhor é dar do que receber. Esse camarada aqui, para a gente encerrar, ele é um incrédulo, não é cristão. É um empresário, depois se tornou aí um escritor, um camarada que lidava aí com consultorias, né? Luiz Gaziri, ele escreveu um livro chamado A Ciência da Felicidade. Ele foi entrevistado pela revista Exame e fizeram essa pergunta para ele. Se você pudesse dar um conselho para o brasileiro começar a fazer escolhas mais felizes, qual seria esse conselho? E aí ele respondeu assim, tenho muitos conselhos, mas acho que um dos principais seria se desvencilhar da imagem que temos de que sucesso é ser milionário. No Brasil, o objetivo de muita gente é esse, né? Quem quer ser um milionário, né? Aí ele vai dizer, ao brasileiro, é preciso ajudar mais os outros e melhorar seus relacionamentos. Valorizar o tempo que passam com a família. Olha, um incrédulo falando isso. A principal questão seria doar dinheiro e fazer trabalho social, pois são atividades que aumentam muito a felicidade. E isso está comprovado cientificamente. Ele fez estudos, né? E é comprovado cientificamente que quanto mais você ajuda o próximo, mais felicidade você tem. Aumenta a felicidade. E se os incrédulos descobriram isso, da onde eles descobriram isso? Né? A fonte de toda a felicidade já nos diz, melhor é dar do que receber. E ele é prova disso, porque a maior doação do mundo já foi feita. A maior doação do mundo já foi feita. João 3,16 diz, Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior doação do mundo já foi feita. E foi feita para quem? Eu queria saber. Para quem foi feita essa maior doação do mundo? Para quem? Para mim e para você. Você sabia disso? Se você sabia, isso faz sentido para você? Você já aceitou essa maior doação do mundo? Se você já aceitou, que impacto essa doação que foi feita por você, a maior de todas, né, tem gerado na sua vida, na sua maneira de viver? Tem impulsionado você a refletir esse caráter doador de forma generosa? Porque se de fato você já se entregou a Ele, uma vez que Ele já se entregou a você, não tem como não refletir esse caráter. É a vida de Cristo em nós. A maior doação do mundo já foi feita. Espero que você entenda isso e viva dessa forma.
O verdadeiro crente vive generosamente. A doação generosa, então, tem a ver com a capacidade, com o contentamento e com a confiança. E vamos falar de novo? O verdadeiro crente vive e doa generosamente. Eu falei vive, mas aí está doa. Mas obrigado. Né? O verdadeiro crente doa generosamente. O que você pode fazer mais essa semana? Quem você pode impactar positivamente, doando de maneira generosa? Seu tempo, seu talento, seu testemunho e seu tesouro, sim. Seja o que for, algum material, algum bem, dividir alguma coisa que você sabe fazer, dar tempo para aquela pessoa, talvez um filho que há muito tempo você não investe nele. Talvez o cônjuge, chamando essa semana para jantar, ó. Que coisa maravilhosa. Doando o seu recurso, seja criativo, né? Falando de Jesus para uma pessoa, doando o seu testemunho, não só no que você faz, mas naquilo que você fala, doando alimento, um pouco mais, surpreendendo alguém com uma quantia em dinheiro que está precisando. Gente, quantas formas de ser um discípulo doador. Quantas formas. Ore a Deus. Alguma delas aqui você pode um pouco mais. Você pode. Ministério na igreja, alguma área. Coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus.